assim, como está a sua base? Você fica aqui, você foi passar uma temporada fora, né? Você estava na Ucrânia. Tava na Ucrânia, tava na Ucrânia. Fui pra Ucrânia. Minha base é Estados Unidos. A minha casa é Las Vegas. Brasil eu venho ou para gravação, ou a trabalho, esporadicamente, sabe? Na Ucrânia eu fiquei 3 meses. Contando as 2 vezes que eu fui, foram 3 meses. E você foi para a Ucrânia com que objetivo? Voluntariar. Voluntariar, foi o que eu fiz. Na primeira, porque eu fui 2 vezes. Na primeira vez que eu fui, foi mais ou menos 1 mês após que a guerra tinha começado. E a gente fazia o seguinte, porque as doações chegavam na Polônia, ali na fronteira com a Ucrânia. Só que as empresas não queriam que os seus empregados entrassem na Ucrânia, então a doação ficava ali, na Polônia. Tinham vários centros de doações. Então, nós, voluntariados, é que a gente pegava essas doações e entrava com essas doações para a Ucrânia. Então, no começo, eu levava as doações, cada um ficava com uma van, a gente alugava do nosso próprio bolso. A gente alugava uma van, entrava com as doações e, na volta, a gente trazia os refugiados para a Polônia. Então, no começo, foi mais ou menos isso. A minha vida era Zocin, que era ali na fronteira, na Polônia, com Lviv. Lviv era mais ou menos 2h30 da fronteira. Então, eu ficava fazendo esse trajeto. Era a minha primeira vez na Ucrânia foi isso. A segunda foi quando eu fui para Kiev. Aí eu realmente morei em Kiev. Eu vivi a minha vida em Kiev. Eu fiquei na segunda vez, acho que foram quase 2 meses, 1 mês e meio. E foi ali realmente que eu vi muita coisa, assim, pesada. Qual que é a imagem mais triste ou mais pesada que você viu? Olha, a gente viu corpos. Pra tudo quanto é lugar. Eu entrei, a primeira vez que eu fui para Bucha, eles tinham acabado, os russos tinham acabado de evacuar a parte de Kiev. Bucha é o subúrbio de Kiev. Os russos tinham acabado de evacuar Kiev. Então a gente viu muita coisa pesada ali. A gente, dentro do tanque, tinha corpo. E uma cena que, para mim, assim, doeu absurdamente. Como te falei, no começo, a gente trazia refugiados, né, para a Polônia. Tinha uma família, que era uma mãe, a avó desse menino e a irmã dele. Homens não podiam sair. Homens entre 18 e 65 anos não podiam sair da Ucrânia. Eles falavam, você vai ficar e você vai lutar. O menino, acho que ele tinha 18 anos, não sei. E eu vi ali na fronteira ele sendo levado e a família dele chorando absurdamente. Ele falando que não queria, que ele ia morrer, que ele ia morrer. Aquela cena, eu vendo a irmãzinha dele, aquela cena para mim... E olha que eu vi muita coisa. Mas aquela cena ali me doeu de uma tal forma. E a gente não podia chorar. Porque quando a gente era meio que o porto seguro dessas pessoas, sabe? Eles não tinham. As pessoas iam... Quem tinha animais ia com, sei lá, um cachorro dentro de um kennel e uma mochila nas costas. As pessoas só queriam ir embora. Não sabiam para onde iam, o que iam fazer. As pessoas só queriam sair da Ucrânia. E esse menino, quando a gente chegou na fronteira com ele, a gente já pensou, cara, ele não vai conseguir passar. Mas tudo bem. Não sou eu que vou te falar, eu sou voluntariada, não sou eu que vou te falar, olha, ele não vai passar, sabe? A gente só levava ali, a gente fazia o trajeto. Aí, quando a gente chegou, essa cena para mim, foi vendo a irmãzinha deles, nossa, essa cena para mim foi muito pesada. Muito, ele falando que não queria e os guardas levando ele. Foi uma das cenas assim, e eu vi muita coisa, corpos. Eu vi gente, famílias se afastando, mas essa cena, para mim, foi muito pesada, muito pesada. Você, de alguma maneira, tinha saído do reality, já com o emocional abalado, você vai fazer o voluntariado, muito também em busca de aprender, buscar algo para você diante de um momento frágil seu também, porque participar de um reality, sair com críticas, você também não estava bem. Você foi fazer um movimento de quê, assim? Era
qualquer voluntariado, qualquer doação é muito mais pela gente do que pelo outro. A gente está fazendo bem a gente mesmo. Porque se doar ao outro é um ato de amor, mas também um ato que a gente traz, pelo menos é assim que eu vejo, como algo que a gente está fazendo pela nossa história, pelo nosso emocional, né? Não é só pelo outro, né? Olha, na verdade, eu sempre ajudo. Eu só nunca divulguei. Eu sempre ajudei. E na Ucrânia eu já estava ajudando financeiramente. Só que eu conheci um grupo de brasileiros, eu nunca tinha ido voluntariar em algum país. Eu geralmente eu vou coisas local, assim, tipo onde eu moro, ou outra cidade, mas coisas e eu nunca divulguei. Sempre fui ajudando. Só que dessa vez eu comecei ajudando financeiramente e eu vi que tinha um grupo de brasileiro que estava fazendo isso. Essa, né, Polônia, Ucrânia, Polônia. E a gente comecei a entrar em contato com eles. E a gente começou a se falar e eu falei assim, gente, eu quero ir para lá ajudar também. Foi assim. Eu falei, eu quero ir para lá ajudar também. Eu falei assim, eu quero, o trabalho que eles estão fazendo era maravilhoso demais. Eu falei, eu quero ir para lá, eu vou fazer isso também. Aí conversei com a minha mãe, que a minha mãe é meio que meu guru, assim, de vida. Se minha mãe tivesse falado assim, não vai, só continua ajudando mesmo financeiramente, tá tudo bem. Porque naquela situação da Ucrânia, no começo, mais precisamente, eles estavam precisando realmente de voluntários, que era para fazer essa travessia, que ninguém queria fazer. Então, quando eu conversei com a minha mãe falou assim, Lisiane, eu acho que pode ser um chamado, vai. Não pensei, no dia seguinte eu comprei minha passagem e fui. Então você entendeu como uma missão mesmo, um chamado que você Foi. tinha que fazer. Você não tinha muita escolha, não era hora de pensar em você. Não, e eu comecei, se a minha mãe tivesse me falado, não vai, porque eu converso tudo na minha vida é minha mãe. Eu não tenho pai, então a minha vida, meu guru de vida é a minha mãe. Então, quando eu falei com ela, ia ser a minha decisão ali, sabe? Quando eu conversei com ela, e ela me falou assim, não, vai. No dia seguinte, eu conversei com ela, eu marquei minha passagem, fiz minha mala e fui. Você sofreu ameaças, né? Com essas ameaças, isso te fez ter que desistir de ficar mais tempo, mudar a rota. Como é que foi ser ameaçada? Porque o problema foi o seguinte, não é que eu não tinha medo das ameaças. Óbvio que a gente tem medo. Mas eu não iria embora. Só que quando eu comecei a me tornar um peso, eu estava ali para ajudar, né? Só que eu comecei, no final, eu estava andando com segurança, em Kiev. Então, assim, a partir do momento que eu vi que eu me tornei um peso, foi quando eu resolvi voltar. Óbvio que tinha o peso ameaça, né? Mas se fosse só ameaça, eu não teria voltado. Eu teria ficado. Só que eu não tive como, porque eu comecei a perceber, tipo, colocar na segurança comigo, as pessoas estavam, porque eu conheci muita gente, sabe, de exército, governo. Então, eu comecei a perceber que eu estava virando um peso, eu não estava mais ali só ajudando. Você entende o que eu estou querendo te dizer? Aí eu falei, não, tá na hora de ir embora. Aí eu fiquei um tempo até... Mas peso em que sentido? Porque as pessoas estavam me ajudando. Eu comecei a ser ajudada, entende? Eu tive que ir para uma casa, eu estava em Kiev. Eu saí de Kiev e fui para... esqueci. Rivne, que é uma cidade entre Kiev e... Fica mais ou menos 4 horas de Kiev. Para ficar numa casa, porque até no hotel onde eu estava, as pessoas já sabiam. Eu tinha recebido uma carta dizendo onde que eu estava, com quem eu estava. Foram pessoas, eu posso te mostrar o negócio no meu telefone. Tinha umas pessoas, um dia antes de eu ter recebido a carta, tinha umas pessoas embaixo da minha janela no hotel baixinho. Tinham 2 caras, tipo, e tem toque de recolher, né? A partir de 11 horas da noite você não pode estar na rua. Tinham 2 caras embaixo da minha janela. No dia seguinte eu recebi a carta. Então as pessoas começaram a se preocupar comigo, lógico. Sabe? Então eu saí de Kiev, fui para a casa dessa família, porque nem para o hotel eles queriam que eu ficasse. Porque você acaba fazendo muita amizade. Então, eu fui para a casa dessa família, em Rivne, e fiquei ali. Então, você está entendendo? Eu estava começando a virar não é um peso, não é que as pessoas viam um problema em me ajudar, não é isso.
Mas eu fui para lá, a minha cabeça era ajudar. Então, foi uma percepção sua, assim. Você começou a fazer uma autoavaliação de que estava pesado, no sentido de que a atenção estava meio que tomando também uma atenção. Sim, sim. É óbvio, né? Que pro meu bem, eles queriam que eu fosse embora. Lisiane, volta depois, porque eu quero voltar para a Ucrânia. Eu quero voltar. A guerra ainda não acabou. Agora, o que eles estão fazendo, o que eles estão focando, os voluntários, é em reconstruir Bucha, que foi um dos lugares mais afetados, né, na capital da Ucrânia. Então, eles falavam para mim, Lisiane, é melhor você ir embora, você voltar depois. Não é que eu fui obrigada a sair ou que... Eu já não estava me sentindo bem, sabe? Eu ficava... eu tive que ir para casa de uma família, ao invés de eu ajudar os ucranianos, eu estou sendo ajudada por eles. Então, eu falei, não, realmente. Aí foi quando eu falei, eu vou embora.